Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o meu canal, o professor Lucas, de Direito Tributário e Processo Tributário também. Para quem está recém chegando no canal, peço que por favor curtem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para me ajudar a fazer com que esse canal chegue ao maior número possível de pessoas e assim o conteúdo do direito tributário possa também ser acessível a todas as pessoas que assim o desejarem, tá? O objetivo desse canal, como aqueles que já estão acompanhando sabem, é destinado para alunos de graduação que estão tendo seus primeiros contatos com a disciplina de direito tributário e também processo tributário, como aqueles que já terminaram a faculdade, mas estão se direcionando ao exame de ordem, a OAB, porque nós sabemos que o direito tributário cai em primeira fase, independente de quem escolha outra área para a segunda fase. Na segunda fase, nós temos o direito tributário, assim como outras áreas, penal, civil, trabalhista e assim por diante. Mas direito tributário todos vão ter que encarar mais cedo ou mais tarde na primeira fase. Então, o objetivo do canal é ajudar vocês que estão com alguma dificuldade, alguma dúvida em algum conteúdo da disciplina. Então, o objetivo é ajudar vocês a compreender os principais institutos, os principais temas quando a gente fala a respeito do direito tributário. Pessoal, também antes de começar com a aula de hoje, sempre recomendo que acessem o meu site proflucasdireitotributário.com.br. Tudo junto, minúsculo e sem acento. Prof, com F mundo, junto com Lucas, proflucasdireitotributário.com.br. Nesse site, vocês vão poder me conhecer melhor, saber da minha qualificação profissional e acadêmica, como também vocês vão poder ter contato comigo, com o meu e-mail pessoal do Gmail, como também o meu Instagram, LinkedIn, WhatsApp, as demais redes que eu utilizo para entrar em contato com os alunos. Então, lá vai estar todas as informações, inclusive o acesso aqui ao canal do YouTube. Mas se vocês tiverem dúvida e precisarem passar aqui no YouTube, é só deixar aqui nos comentários, embaixo do vídeo, e assim eu irei responder cada um de vocês de maneira gratuita, de maneira voluntária aí para todo mundo conseguir ter as suas dúvidas esclarecidas, para que a gente consiga ter esta comunicação. Não só dúvidas, mas se vocês quiserem deixar sugestões para melhorar o canal, Lucas, melhora a filmagem, eu acho que não tá ficando bom o som, acho que tá ficando meio escuro a tela, ainda tenho muito que aprender nessa parte de filmagens, mas o objetivo maior do canal, além, claro, de melhorar o visual e tudo, o maior objetivo é passar o conteúdo para vocês, o conteúdo certo da disciplina de Direito Tributário. Então, eu fico muito à disposição de vocês para ouvi-los, para ouvir suas sugestões, dúvidas e assim por diante. Muito obrigado pela presença aqui de todos que estão vendo este vídeo. Pessoal, hoje o tema, como vocês sabem, é sobre uma outra disciplina, continuando a nossa leitura do Código Tributário Nacional. Nós vamos estudar hoje sobre o crédito tributário. O que é crédito tributário? É uma disciplina extensa que se estende dos artigos 139 a 193 do Código Tributário Nacional. Então já deixem aí destacados no Vadmecum de vocês, ou já aproveitem que vocês que estiverem na internet já acessam o Código Tributário Nacional no site do Planalto mesmo, o CTN, e lá no artigo 139 a 193 nós vamos caminhar aí nessa disciplina de crédito tributário, que é uma disciplina extensa, então eu vou precisar de mais de uma aula para poder falar dos principais temas dessa disciplina do crédito tributário, que é o título número 3 do Código Tributário Nacional. Pessoal, nós estudamos na aula passada, para quem está acompanhando aqui as aulas, dia após dia, de semana após semana, nós estudamos na última aula sobre o que é a obrigação tributária. Para a gente entender melhor e entender a diferença de cada um desses institutos, vamos voltar para trás e montar um esqueminha aí no caderno de vocês que estão anotando, ou mesmo no computador, faz esse esqueminha, ele tem pronto na internet, mas procura você fazer o seu próprio para ficar gravado em você como é que é todas as etapas do direito tributário, desde o início até o final. No início nós estudamos o que seria a hipótese de incidência, ou como a lei chama, né? Às vezes a lei confunde com o nome fato gerador, mas o que é, antes de tudo, quando que começa, na verdade, a relação tributária?
Nós temos os atos da vida civil, os atos que são de interesse público. Os atos da vida civil são atos particulares, como nós vimos. A celebração de um contrato de compra e venda de um bem imóvel. É uma relação particular, privada, disciplinada pelo direito civil, mas que interessa ao direito público, porque é prevista em lei. Quando eu compro um imóvel, quando eu compro um automóvel, tenho a propriedade de um bem considerado um veículo automotor. Assim também quando, por exemplo, eu faço a circulação de mercadorias e serviços entre estados ou entre municípios. São fatos disciplinados pelo direito civil e pelo direito empresarial. São realidades particulares, mas há certas realidades onde nós chamamos de hipóteses de incidência. Então, no início do seu esquema, coloca lá um quadradinho, hipótese de incidência. São fatos civis, mas que são passíveis de tributação. A lei já prevê, pelo princípio da legalidade, que naquela ocasião houve a prática de um ato que é passível de tributação. Então, houve a prática de uma hipótese de incidência. Havendo essa hipótese, há o surgimento do que a lei chama de fato gerador. E o fato gerador é o que vai dar início a esta relação entre o fisco e o contribuinte. O fisco é aquele que cobra, é aquele que verifica a prática dessa hipótese de incidência, deste ato passível de tributação. E o contribuinte é aquele que vai dever, ou melhor dizendo, o sujeito passivo é aquele que vai dever não só a obrigação pecuniária de pagar aquele tributo, como também as obrigações acessórias. Então, ali houve o fato gerador, o surgimento de uma obrigação. Só que, o que acontece? Esse fato gerador foi percebido pela autoridade administrativa, que vai gerar, por sua vez, o que nós chamamos de obrigação tributária. Nós já vimos na aula passada. Que é a obrigação, que é justamente a relação propriamente dita, a relação tributária, em que linka, em que une no mundo jurídico o fisco e o contribuinte. Só que não basta só surgir a obrigação tributária após a prática do chamado fato gerador. Não adianta você simplesmente dizer que aconteceu um fato passível de tributação. Auferir renda, comprar um bem imóvel, circulação de mercadorias e serviços, são fatos que são passíveis de tributação e geram futuramente uma obrigação tributária. Tudo bem. Mas como é que eu vou materializar isso no mundo real? Porque nós estamos falando aqui no mundo da abstração, no que já é previsto em lei, mas que está ainda abstrato. Como é que eu vou materializar essa obrigação tributária? Como é que eu vou tornar essa obrigação tributária material, factível, que seja cobrada no mundo jurídico? Como é que eu vou dar corpo, matéria, para essa obrigação tributária? Através que já foi consolidada pela prática do fato gerador. O que vai dar materialidade a ela é o que nós chamamos de lançamento tributário, que nós vamos estudar. O lançamento tributário é um ato administrativo, como o Código Tributário Nacional prevê, é um ato administrativo praticado pela autoridade competente, a autoridade fiscal competente, para a concretização, para a materialização desta obrigação tributária que já começou. Só que existe um prazo que nós vamos ver lá na frente, até acontecer, no caso, esta consolidação da obrigação tributária pelo lançamento e assim formando o que nós chamamos do crédito tributário. A obrigação tributária nós temos aqui, ela já começou, ela já existe, porque já houve a prática de um fato previsto em lei, só que a materialidade se dá pelo lançamento, que vai dar origem ao que nós chamamos de crédito tributário, que aí sim é o boleto, é o valor a ser pago. Tudo bem, mas existe um prazo para o fisco, para o ente administrativo, fazer esta concretização da obrigação tributária e gerar um crédito tributário? Existe. E nós vamos ver que é o chamado prazo de decadência, que é de 5 anos. O fisco, a autoridade tributária competente, verificando a obrigação tributária, ela tem um prazo de 5 anos
para, através do lançamento tributário, consolidar essa obrigação e gerar um crédito, que aí é o valor a ser pago do contribuinte para o fisco. Mas existe um prazo, que é o prazo de 5 anos, desde a origem deste fato gerador até a sua consolidação, que é a constituição do crédito tributário. Nós aqui nessa aula vamos estudar este meio, o lançamento tributário, essa primeira etapa. A segunda etapa, eu vou falar bem rapidamente aqui, mas a segunda etapa nós estudamos em outras aulas, que já é a etapa da chamada execução fiscal. O que acontece? Se o fisco cumpriu o prazo de 5 anos para lançar o tributo e gerar o chamado crédito tributário, ele também vai ter um prazo, porque não basta só gerar o crédito, ele também vai ter um prazo novo para cobrar do contribuinte o pagamento desse valor. E o prazo também é de 5 anos. Então, até ele poder cobrar este valor e, por sua vez, abrir uma execução fiscal havendo inadimplemento, é um prazo no máximo de 5 anos. Então, são 2 prazos de 5 anos. Do fato gerador à constituição do crédito, que é o prazo decadencial, e da constituição do crédito até o famoso ajuizamento da execução fiscal, é também de 5 anos. Então, o fisco ele tem que observar o prazo previsto em lei. Porque se ele não observar, acabou a relação jurídica. Ele não tem mais como reclamar. Ele não tem mais como cobrar. Ele não tem mais, no caso da decadência, como lançar o tributo. Ou no caso da prescrição, de exigir em execução fiscal. Esse segundo prazo, que é o prazo da prescrição, nós vamos estudar lá na frente. Depois, nós vamos estudar a primeira parte dessa relação jurídica. Nós já vimos na aula passada o que é a obrigação tributária e hoje nós vamos entender propriamente o que é o crédito tributário. Então, nessa primeira etapa, que aí envolve o prazo decadencial. Depois a gente estuda o prazo prescricional. Mas eu falei aqui de maneira geral, mais ou menos para vocês terem algo montado aí na anotação de vocês. O que eu sugiro, também tem na internet alguns esquemas bem interessantes, onde mostra cada etapa da cobrança tributária, das espécies que nós já estudamos de impostos, taxas e contribuições. Muito bem. Quais são as primeiras considerações que eu poderia fazer nessa matéria? Primeiro, a obrigação tributária é materializada pelo lançamento, como nós estudamos, que por sua vez é um ato administrativo que consolida e materializa o crédito tributário. Lançamento tributário é um ato declaratório e constitutivo. Declaratório por quê? Por que elas têm essas duas características? Ele declara que há a materialização daquela relação tributária. O lançamento ele vai declarar que aquela obrigação existe e que já foi constituída. Lá a gente vai estudar também a famosa notificação de lançamento tributário. O que é essa notificação? É quando a autoridade administrativa lança o tributo e ela tem que avisar o contribuinte que aquele tributo já foi lançado. Então o lançamento ele tem essa característica de declarar, olha, essa obrigação existe, essa obrigação já foi materializada, já há crédito a ser cobrado. Então ele já declara, ele tem a declaração, como também ele constitui, propriamente materializa o crédito tributário, que nada mais é do que a obrigação principal de pagar o tributo, obrigação pecuniária. Do fato gerador até o lançamento, o prazo é de 5 anos, até no caso a formação do crédito tributário pelo lançamento, é de 5 anos, que é o prazo decadencial que estamos estudando. E do crédito tributário lançado até a execução, é o prazo de 5 anos, que é um prazo prescricional, e aí a gente vai ver isso depois. O Código Tributário Nacional, CTN, disciplina essa regra geral tributária, até a inscrição da, que a gente chama de CDA, Certidão de Dívida Ativa. Mas a parte de execução fiscal é tratada por uma lei específica chamada LEF, Lei de Execuções Fiscais. Então, nessa etapa total das relações tributárias, desde o fato gerador até a execução fiscal, grande parte é disciplinada pelo Código Tributário Nacional de maneira geral. Lembra que o CTN é uma lei complementar, tem caráter de lei complementar. Ele disciplina de maneira geral como se dá a cobrança tributária para todos os entes da federação. Mas a parte final que nós vamos ver lá na frente de execução fiscal, onde, percebendo que aquele crédito não está sendo pago pelo contribuinte, ele executa na justiça para que o contribuinte seja obrigado a pagar.
Nesse caso, essa parte de execução que está lá na frente, ela é disciplinada pela lei federal chamada LEF, Lei de Execuções Fiscais, ou conhecida como Lei número 6.830 de 1980. Então é importante ter isso claro. Não é todas as etapas disciplinadas pelo CTN, a maior parte é, mas a pequena parte, que é a parte final, é pela Lei de Execuções Fiscais, Lei Federal número 6.830 de 1980. A obrigação tributária surge com o fato gerador, mas é extinta quando há o seu devido cumprimento. Exemplo, pagamento do tributo. Como é que você extingue? Nós vamos ver as causas de extinção, por exemplo, da obrigação tributária. Uma das formas de extinção é pelo pagamento do tributo. É claro, se eu pago o tributo, não há mais obrigação a ser dita. Já paguei o valor que eu devo. Então acabou a relação entre o fisco e eu, contribuinte. Vamos dar uma olhada também no CTN, em alguns artigos, inclusive os principais que eu poderia citar aqui, que é o artigo, por exemplo, 141 do CTN. O que ele diz? O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora das quais não podem ser dispensadas, sob a pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação e as respectivas garantias. É importante dizer isso, pessoal. Não somente o contribuinte tem o dever de pagar o tributo, mas a autoridade fiscal competente tem o dever de cobrar esse tributo. Por isso que é um dever, é uma responsabilidade da autoridade pública em cumprir, é uma responsabilidade funcional, ou seja, a autoridade fiscal administrativa, exemplo de um auditor fiscal da Receita Federal, essa autoridade administrativa competente, ela não somente tem o direito, mas principalmente o dever de cobrar o tributo de quem deve. Se ela não faz isso, ela pode ser responsabilizada civil e até criminalmente pelo seu descumprimento. Então é importante dizer isso, pessoal. A autoridade administrativa deve cumprir com o dever, por exemplo, de adimplir, né? No caso, de cobrar o tributo propriamente dito. Existe uma responsabilidade funcional. O artigo 142 do CTN, porque o 139, 140 e 141 fala das disposições gerais. Inclusive o 139 diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Quando se constitui, então, o crédito tributário? Quando há o devido lançamento. E aí o que acontece? O artigo 142 diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo, porque é administrativo. Porque não é o poder judiciário e legislativo que faz o tributo, que gera a obrigação de pagar. É o poder executivo. Então, um ato administrativo. É um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, o valor exato, identificar o sujeito passivo, ou seja, quem deve pagar o tributo, e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, exemplo da multa, no caso de inadimplemento. Parágrafo único. A autoridade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O ato administrativo, embora isso seja mais a área voltada ao direito administrativo, mas para quem já estudou direito administrativo, sabe que existe a responsabilidade objetiva e sabe que existem os atos que são considerados vinculados ou obrigatórios. Nesse caso, um ato vinculado, ou seja, a autoridade administrativa não pode escolher de maneira geral, né, pensando no aspecto geral da lei, ela não pode escolher, eu pago ou não, eu obrigo a pessoa a pagar ou não, eu acho que eu vou ou não tributar esta pessoa verificando que há o fato gerador. Ela não só tem o direito, mas tem o dever de cobrar o tributo. Aqui não cabe ato discricionário. Eu acho que por um juízo de conveniência e oportunidade, talvez eu cobre, talvez eu não cobre. Nas relações tributárias não se admite essa possibilidade. Ou ele cobra, ou ele cobra. Se a autoridade administrativa não cobrar o tributo devido ao contribuinte, ela pode responder por isso, civil, administrativamente e até criminalmente.
Então, a autoridade fiscal competente, como eu citei o exemplo do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ele tem o dever, não só a obrigação, mas ele não tem só o direito, mas principalmente o dever, a obrigação vinculada de cobrar aquele tributo, de lançar aquele tributo, constituindo o crédito. O lançamento tributário, ao declarar a existência de uma obrigação tributária, está, primeiro, verificando a ocorrência de um fato gerador. Sim. Determinar a matéria tributável. O que vai ser cobrado? Qual o valor que vai ser tributável? Calcular o tributo, identificar o sujeito passivo e propor penalidade, a exemplo da multa. Lembrando que multa não é tributo, mas a multa é aplicada caso há um descumprimento da obrigação tributária. Então, o fisco pode aplicar uma multa dizendo que você tem que cumprir essa obrigação. Não poderá a autoridade administrativa deixar de lançar o tributo, pois é ato vinculado e não discricionário, como eu disse. Artigo 142, parágrafo único do CTN, sob a pena de responsabilidade funcional. O lançamento deverá converter a obrigação em moeda nacional, caso esta obrigação esteja em moeda estrangeira, exemplo do câmbio. O que acontece? Existem casos em que a obrigação tributária começa com valor estrangeiro, exemplo da importação. Eu importo um bem estrangeiro para o território nacional. Ou ele vai estar em dólar, ou em euro, ou em ien, seja lá qual moeda estrangeira que vai ser usada. Muito bem. Essa obrigação não vai ser cobrada do contribuinte em dólar, em ien. Ela vai ter que ser convertida em valor nacional, em reais. E aí caberá verificar o câmbio, a taxa cambial, para verificar como é que está o dólar em relação ao real, o euro em relação ao real, para que haja essa devida conversão do valor estrangeiro ao valor brasileiro, ao valor interno. Para o lançamento também ele serve para converter o valor no que é o correto com a moeda brasileira. O lançamento, pessoal, é importante dizer, o lançamento tributário, ele retroage até atingir a origem da obrigação, ou seja, o fato gerador. Então, o lançamento ele tem efeitos, como a gente chama de ex tunc. Ele retroage da onde ele está até a origem. Então, ele pega todos os atos anteriores praticados lá no início até o seu devido lançamento. Então, há uma retroação. Ele pega tudo o que ocorreu anteriormente. A lei que se identifica, a lei que se aplica, é a lei vigente na época do fato. Então, qual que é a lei que vai ser aplicada para o fato gerador? É a lei do ato do lançamento ou a lei da origem, né, do fato gerador? O que eu quero dizer com isso? Antes do lançamento, nós estudamos, tem a obrigação tributária, tem o fato gerador. Vamos supor que na época havia a lei X, só que a lei X aplicava uma alíquota menor. E agora surge uma lei Y, na época do lançamento do tributo, que vai aumentar essa alíquota. Qual que se aplica? A lei que majora a alíquota ou a lei que tem a alíquota menor? A que tem a menor, porque se aplica a lei anterior, em regra, para viger o fato gerador. A não ser em caso de penalidade, existem raríssimas exceções no CTN, mas a regra geral é que se aplica a lei de quando foi praticado o ato, o fato gerador. Notificação. Lembrando que o lançamento ele não tem finalidade apenas constitutiva, mas também declaratória, declarando que aquela obrigação realmente aconteceu. E a notificação é o meio para isso. A notificação administrativa é justamente uma forma de você notificar o contribuinte de que, olha só, contribuinte, já foi lançado, já houve a constituição do crédito, já se prepara aí o bolso que você vai precisar pagar esse tributo. Então, há uma notificação e o contribuinte deve ser notificado. Comunicado oficial de que o tributo já foi lançado para a constituição do crédito tributário. Hipóteses de alteração que poderão ocorrer mesmo após a modificação de que haja uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CTN. Quais sejam? Quais são as hipóteses de alteração que poderão ocorrer mesmo após a modificação? Você tem a possibilidade de modificação. Então, nós temos aqui o artigo 145, ele até fala aqui dessas hipóteses. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode, em regra, ele não é alterado. Mas existem exceções. O artigo 145 fala. Só pode ser alterado em virtude de, primeiro, impugnação do sujeito passivo, ou seja, o sujeito passivo vê assim, pera lá,
esse tributo não está com o valor certo, não foi devidamente lançado. Então, eu vou reclamar na esfera administrativa e impugnar essa cobrança. Então, a impugnação é um dos exemplos em que se pode alterar o lançamento. Recurso de ofício pela própria autoridade administrativa ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Ou seja, também a autoridade administrativa ela tem um poder que o direito administrativo fala de poder de autotutela. Ou seja, a autoridade fiscal competente pode verificar assim, opa, tem uma coisa errada aqui nesse cálculo. Não houve o devido lançamento correto. O valor que está aqui, inclusive, está mais baixo do que eu deveria lançar. Ou está mais alto do que eu deveria lançar. Existe um erro de cálculo. Então, a autoridade administrativa pode, pelo poder de autotutela, de rever os seus próprios atos praticados, ela pode pegar o lançamento que ocorreu e alterar para mais ou para menos, e justificando, claro, por que ela fez isso. Então, o artigo 145 traz hipóteses raras em que pode-se alterar o lançamento. Isso não é a regra. Lançou o tributo, a regra é, lançou o tributo, está lançado, está constituído o crédito, é assim que vai ser cobrado. Agora, pode-se alterar o lançamento? Pode, nas hipóteses previstas no artigo 145 do CTN. Pessoal, então, antes disso, que ele fala no inciso 3 o seguinte, né? Iniciativa de ofício da autoridade administrativa no caso do artigo 149. O artigo 149, se a gente pegar aqui, a gente pode dizer o seguinte. O lançamento, eu vou até aumentar aqui o tamanho da tela para ficar um pouco melhor. Se vocês quiserem que eu compartilhe os slides, pessoal, é só me falar, que aí eu compartilho o material com vocês. O que diz o artigo 149? Tentei aumentar aqui, mas não deu. Vamos lá. O artigo 149, vamos ler juntos. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Quando que ocorre esse poder de autotutela na esfera administrativa? Primeiro, quando a lei assim o determine. Segundo, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Quando a pessoa, inciso 3, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender nos prazos e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inciso 4, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido pela legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Existe também essa possibilidade. Lembra o seguinte, pessoal, já continuo lendo os outros incisos. Existe uma hierarquia entre a lei e o ato administrativo. A lei determina as regras, como o ato administrativo deve ser praticado. Se o ato administrativo viola o que a lei determina, se omite, não recolhe todos os dados necessários para o devido lançamento, então o lançamento já está viciado. Houve uma infração do texto legal. E quando o ato administrativo infringe uma lei, ele é nulo. E aí, no caso, o ato tem que ser revisto ou simplesmente excluído do mundo jurídico. Inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Inciso 6. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Então também pode acontecer isso. Às vezes o contribuinte, quando ele faz a declaração do imposto que ele deve, por exemplo, ele pode omitir informações, adulterar dados ou também cometer fraude, cometer dolo. Pensemos na declaração de imposto de renda. A pessoa
dolosamente, sabendo do que estava fazendo, omitiu informações, sonegou informações, isso é uma infração. É uma infração administrativa e até criminal. Então, o que o lançamento, o que a autoridade administrativa vê? Houve dolo, houve fraude, e isso prejudicou o lançamento, então nós vamos retirar este lançamento e fazer um outro. Há uma mudança do que foi feito. Então, um poder de autotutela. Essa é uma outra hipótese. Inciso 8. Quando deva ser apreendido quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por omissão do lançamento anterior. Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Olha só, quando se comprovar no lançamento anterior que ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade. Então, não só pode haver má-fé por parte do contribuinte, mas também até pela autoridade fiscal competente. E nesse caso, se verificado essa má-fé, se verificado que houve essa situação, o que faz? O que se deve fazer? Então, deve-se mudar o que já foi feito, mudar o lançamento. Então, a má-fé ela não acontece só no lado do contribuinte, até mesmo acontece no lado da autoridade fiscal. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Então, a revisão do lançamento, a possibilidade de rever aquilo que já foi feito, só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Não caberá alteração de lançamento tributário com base em erro de direito, critério jurídico adotado, mas apenas em casos de erro de fato, quando a informação incorretas são tomadas com base ou quando não se leva em consideração um fato relevante. Então, olha só, quando que ocorrerá isso, né? Não caberá alteração do lançamento tributário, essa revisão do lançamento, quando que não ocorre essa revisão do lançamento tributário? Com base em erro apenas de direito, critérios jurídicos adotados, mas apenas em caso de erro de fato. Havendo erro de fato e não erro de direito, aí sim é modificado o lançamento. Por exemplo, quando informações incorretas são tomadas como base ou quando não se leva em consideração um fato relevante. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, como a aula já está dando 30 minutos, 30 e poucos minutos, para a aula não ficar muito cansativa, eu vou fazendo pausas e provavelmente essa aula, que eu já falei que ia ser grande, vai se dividir em mais uma ou outra. Provavelmente nós vamos ter 3 blocos a depender do desenvolvimento dessa disciplina, que é uma disciplina trabalhosa. Então eu falei dos aspectos gerais do lançamento e como se constitui o crédito tributário. Agora, na próxima aula, nós vamos estudar as modalidades de lançamentos tributários. Porque o lançamento que eu falei aqui, pessoal, é o conceito geral, mas o lançamento ele se divide em espécies e cada uma se aplica a um determinado tributo, por exemplo. E nós vamos ver isso na próxima aula. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não esqueçam de acompanhar o meu canal proflucasdireitotributário.com.br. Acessem aqui o canal, curtam, compartilhem e me ajudem a fazer desse canal, que é pequeno, a crescer cada vez mais e assim atingir o maior número possível de pessoas e trazê-las o conteúdo do direito tributário, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.